Então, boa noite, alunos. Estamos aqui para mais uma aula de Geomorfologia e Meio Ambiente. E o tema de hoje é bacias hidrográficas. A gente já começou a estudar alguma coisa a partir do polígrafo, que eu disponibilizei para vocês na semana passada. E hoje, então, eu vou só pontuar algumas coisas sobre a dinâmica nas bacias hidrográficas e a importância dela nas análises ambientais. Então, como acontece o ciclo hidrológico? Vocês já estão cansados de saber como funciona o ciclo hidrológico, né? E o ciclo hidrológico, ele é um sistema fechado, né? O planeta Terra, nessa dinâmica de ciclo, ele faz a água transitar por diferentes reservatórios, faz ela mudar de estado físico, né? Do gasoso, líquido, sólido, e com isso ele vai transferindo energia e transferindo água para diferentes compartimentos e partes do planeta. Então, mas nesse sistema só há transferência de água para um reservatório ou outro, né? A transferência de água na evaporação, por exemplo, do reservatório oceano para o reservatório atmosfera, da atmosfera para o oceano de volta, através da precipitação. Então, existem essas trocas, mas não há perda de água. O planeta não perde água. Esse ciclo, então, é um ciclo fechado. A água transita pelos reservatórios, mas o balanço hídrico é sempre o mesmo, né? A quantidade de água disponível no planeta como um todo é sempre a mesma. Mas, quando a gente está falando de bacias hidrográficas, nós estamos falando de um pequeno espaço territorial que faz parte desse ciclo, né? Então, circulei aqui uma pequena área do território que recebe a precipitação, né, do reservatório atmosfera para o território, e essa precipitação ela é interceptada parcialmente, evapora parcialmente, uma parte vai para o escoamento superficial, uma parte infiltra, né? E essa parte do escoamento superficial sai da bacia. Portanto, a bacia hidrográfica, quando nós estudamos a unidade de bacia hidrográfica, a gente está estudando um sistema aberto, que recebe água e libera água, tá? Tem um ponto de entrada de água, tem um território de entrada de água e tem um ponto de saída de água. Então, o ciclo hidrológico nas bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica é delimitada pelo divisor de águas, né? Porque ele divide toda a chuva que cair nesta área vai para esta bacia hidrográfica, toda a chuva que cair nesta área vai para esta bacia hidrográfica. Então, toda essa água distribuída, né, nessa bacia hidrográfica, ela vai escoar em direção a um ponto em comum, que é o estuário ou a foz da bacia. Então, de toda a água que precipita, né, a principal forma de entrada de água na bacia hidrográfica é a precipitação. Toda essa água que é inserida na bacia hidrográfica, ela pode ser armazenada ou ser direcionada ao fluxo, né? Através da interceptação, o próprio armazenamento superficial, né, em banhados, em pântanos, em reservatórios. Pode ir por escoamento superficial, pode infiltrar no solo, pode ser armazenado no solo, né, infiltrado nas rochas, né, chegar ao aquífero ou armazenado no solo superficial. Pode compor o fluxo superficial, pode sofrer percolação, armazenamento subterrâneo e fluxo subterrâneo. E as formas de saída principais da água numa bacia hidrográfica é através do escoamento do rio, da evaporação, da transpiração e os usos humanos, né? Até teve um exemplo que eu passei em um dos exercícios para vocês sobre uma bacia hidrográfica que sofreu uma interferência de transposição, né? Suas águas foram transpostas para abastecer a cidade de São Paulo. E aí aquela cidade do norte do Rio de Janeiro
outras cidades, né, do norte do Rio de Janeiro acabaram sofrendo consequências em função dessa dinâmica alterada, né? Então, um dos exercícios aí que eu passei para vocês ao longo das aulas que a gente vem conversando falava sobre isso, né? Então, e os usos humanos envolvem muitas outras coisas, né? Como, por exemplo, plantar soja, criar gado numa bacia hidrográfica e este gado e essa soja ser vendido no exterior, né, para exportação, nós estamos exportando a água daquela bacia junto. Toda a água que foi consumida para produzir aquele produto agropecuário, ele vai ser transferido assim que esse produto agropecuário sair dessa bacia, né? Então, a transferência de água por usos humanos também acontece nesse sentido, né? Através dos recursos que são retirados dos seus lugares de origem para outras áreas. Então, por ser um sistema aberto, a gente tem que analisar o balanço hídrico. E o que é o balanço hídrico? É a relação entre o que entra e o que sai de uma bacia hidrográfica. Se o que entra numa bacia hidrográfica ao longo do tempo, ao longo de 1 ano, ao longo de 2 anos, 5 anos, 10 anos, se o que entra na bacia hidrográfica através da precipitação é equivalente ao que sai da bacia hidrográfica, né, através dos mecanismos, principalmente o escoamento, se o que entra e o que sai é relativamente contínuo, né, relativamente igual, o tamanho desse reservatório é constante. Que numa bacia hidrográfica, o que eu quero falar com tamanho constante? Que essa bacia hidrográfica não vai sofrer uma perda significativa de água, né? Se a saída de água for maior do que a entrada de água, né? Se o influxo for menor que o defluxo, ou seja, a entrada menor do que a saída, o reservatório vai diminuir a disponibilidade de água naquela região, daquela bacia hidrográfica. É o caso da bacia hidrográfica do Santa Maria, né, que sofre periódicas restrições por falta de água. Atualmente, né, está tendo um conflito pelo uso da água na bacia do Rio Gravataí, justamente por causa disso também, né, está diminuindo o influxo, diminuindo a entrada de água na bacia, e a demanda continua a mesma, então o reservatório está diminuindo, a disponibilidade de água na bacia está sendo reduzida. E ao contrário, né, se o influxo for maior que o defluxo, se entrar muito mais água do que está saindo, o reservatório vai aumentar. Então a gente vai ter mais reserva de água naquela bacia hidrográfica. Para dar um exemplo, né, de influxo, defluxo, um exemplo aqui usando um reservatório, né, como exemplo, quando o influxo é menor que o defluxo, o reservatório diminui, é o que aconteceu aqui, tá? Isso aqui é um lago, né? A água desses rios aqui vai sendo captada para irrigação, né? Vocês podem ver que é uma área relativamente seca, mas aqui, essa parte que abastece o rio, que abastece o lago, né, de onde está vindo a água, ela é utilizada para a agricultura, né? Então, essa água captada para irrigação, então o influxo, a entrada de água nesse lago é menor, e a taxa de evaporação, né, de uma região árida, ela se mantém constante, né? Ela é independente da ação humana. Então, com isso, eu estou diminuindo o influxo, né, diminuindo a entrada de água nesse sistema lacustre, e o defluxo continua o mesmo, então há um desequilíbrio, vai tendo cada vez menos água disponível no reservatório. E o exemplo oposto, né, a construção de uma barragem, né? O influxo continua sendo o mesmo, tá? O rio continua transportando a mesma vazão que ele tinha naturalmente. Só que a construção de uma barragem, ela diminui drasticamente o defluxo. E aí o que acontece? O influxo é maior que o defluxo, o aumento do reservatório. Então, tem mais água armazenada nesta área. No raciocínio de uma bacia hidrográfica, isso é semelhante, tá? A gente tem que pensar no balanço hidrológico, num equilíbrio entre a precipitação na bacia e o escoamento no seu ponto de saída, na sua foz ou no seu eixo tório.
Quais são os principais fatores que a ação humana interfere nesse balanço? Tá? Se o principal ponto de entrada é a precipitação, tá? Nós afetamos, de certa forma, a precipitação, principalmente em função das mudanças climáticas. Mas o que a gente mais influencia é o uso do solo. Porque o uso do solo, ele influi na relação entre infiltração e escoamento. De toda a água que cai numa superfície, aproximadamente 16% vai para o escoamento superficial, num ambiente natural. Boa parte é captada, né, interceptada pelas árvores, pela vegetação, armazenada naturalmente em superfície, né, em desníveis do relevo, em ambientes, né, alagadiços, e parte é infiltrada. Tá? O que acontece? Quando a gente muda o uso do solo, né, a maior parte é infiltrada no solo natural. Quando a gente muda o uso do solo, a gente pode inverter essa proporção. A gente começa a impedir a infiltração e, consequentemente, vai tendo cada vez mais água saindo pelo estuário. Tá? Então, essa é uma interferência que a gente não dá muita bola, mas ela é muito significativa na gestão de recursos hídricos, ela é muito significativa na gestão de recursos em geral, porque a maior parte dos recursos que nós temos nas bacias, elas dependem da disponibilidade de água, seja para manufaturar, produzir, extrair, né, alguns recursos, no caso, pedreiras, coisas assim, como para produzir alimentos, no caso da agricultura, pecuária, e para a própria atividade humana, de ocupação, de sobrevivência, de abastecimento urbano e tudo mais. Então, é uma pequena ação que a gente faz nessa modificação do uso do solo, que a gente impede que a água permaneça na bacia. Tá? A gente aumenta o escoamento superficial. Tem outros fatores que são influenciados, que aumenta também o risco de enchentes, inundações, enxurradas, mas a grande questão é que a gente reduz essa infiltração. A água sai rapidamente da bacia. Aqui tem uma relação, ó, do aumento da urbanização e a influência que ele tem na relação, na infiltração e escoamento. Digamos assim, ó, da chuva uma parte é interceptada, essa parte interceptada tende a evaporar novamente, né? ou vai escoando de forma relativamente lenta pelos troncos, ou vai caindo dos galhos das árvores quando o vento bate. Então, ela segura um pouco a água e também auxilia na redução desse runoff, que é o escoamento superficial. Então, num ambiente natural, a maior parte é infiltração. E conforme eu vou urbanizando e secando o terreno, a maior parte passa a ser runoff, passa a sair da bacia. E aí, nos momentos de menos chuva, né, nos momentos de muita chuva tem enchente, nos momentos de menos chuva eu não tenho água disponível. Porque o meu reservatório, o meu maior reservatório numa bacia hidrográfica, para armazenar essa água que chove, que cai na bacia, é o espaço subterrâneo, né, os nossos aquíferos. E se eu impeço a água de chegar nesses aquíferos, então, no momento de seca, no momento que não tem chuva, eu não tenho da onde a água venha. Né? Então, o John Cherwick, ele inclusive ganhou o prêmio Nobel referente à água, né, os projetos referentes à água, no ano passado, ou nesse ano ainda. E teve um congresso recentemente, um congresso internacional de águas subterrâneas, e ele falou uma coisa que eu acho que é muito verdade, assim, a gente está permitindo que muita água potável vá para os oceanos, e a gente precisa permitir que essa água da chuva penetre no solo. Dá prioridade para essa valorização das zonas de recarga, porque a gente tem espaço para armazenar água, a gente apenas precisa permitir. Né?
considerando que a água subterrânea ela abastece o sistema superficial, né, nos períodos de menor disponibilidade de chuva, né? Ela abastece os rios, então tem toda uma dinâmica ali que é necessária e que depende de permitir essa infiltração. Então, a bacia hidrográfica, uma diferenciação que vocês têm que fazer, a bacia hidrográfica não é os rios. A bacia hidrográfica é todo o território, toda a área drenada por um sistema conectado de rios determinados pelo relevo. Os rios unicamente é a rede de drenagem. Então, a bacia hidrográfica é o território, que é delimitado pelo divisor de águas, que também é chamado de interflúvio, direciona toda a água para a sua foz, que também é chamada de exutório, e possui um eixo principal, onde há um rio principal, e esse rio dá o nome à bacia hidrográfica. Tá? E todos os outros rios são afluentes. E existem vários elementos, né? A nascente, os afluentes, né? O leito principal, o rio principal, o fundo do vale, o divisor de águas e o lençol freático, né? A parte superficial aqui que interage com esse rio principal, principalmente, mas que interage com os rios superficiais, né? E em períodos de chuva, os rios alimentam o lençol freático e em períodos de menor de seca climática, o lençol freático alimenta o sistema superficial, então eles são interligados. Então aqui outra imagem, né, vendo num perfil como é esses interflúvios, o fundo do vale, o leito do rio principal, as encostas. Então a gente vai, ao longo desse bloco de aulas, a gente vai estudar esses processos que ocorrem nas encostas, a gente vai estudar esses processos que ocorrem no fundo do vale, e de que forma a gente tem que gerenciar essas áreas, né? De que forma a gente tem que planejar a ocupação do solo para ter um melhor uso dessa geomorfologia local. Tem um conceito que se usa muito em rios, tá? Que é a hierarquia fluvial. Então, todo rio, no momento que ele nasce, ele é considerado um rio de primeira ordem, né? Então, sempre os cursos de primeira ordem são aqueles da sua nascente até encontrar outro rio, né? Então, 2 rios de primeira ordem formam um rio de segunda ordem, são promovidos. Quando 2 rios de segunda ordem se encontram, eles formam um rio de terceira ordem. Quando 2 rios de terceira ordem se encontram, eles formam um rio de quarta ordem. Então, conforme os rios vão se encontrando, eles vão sendo promovidos, tá? Só que eles são promovidos só quando encontram um de mesma ordem, né? Um rio de terceira ordem que encontra um de primeira ordem, ele continua sendo terceira ordem. Então, um dos exercícios que eu passei para vocês é ver a ordem de uma bacia hidrográfica, que vocês têm a imagem aí. Então, aqui tem outro exemplo, né? Se vocês quiserem estudar como funciona, né, os córregos de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, uma das aplicações, né, dessas ordens do rio, além de características físicas do rio, que são alteradas conforme muda a ordem, também existem características de biodiversidade, características biológicas, características energéticas, de disponibilidade de nutrientes. Então, existem vários fatores físicos, né, que determinam a ordem dos rios, mas as estratégias e dinâmicas biológicas são diferentes em função desses fatores físicos. Então, por exemplo, rios de primeira ordem, normalmente a produtividade ela depende da mata ciliar. Por isso que é tão importante as nascentes estarem protegidas, né? Terem uma APP maior, inclusive, do que os rios. Rios de primeira ordem precisam muito das APPs. Só vai ter vida nesses rios se houver vegetação no entorno, porque a vegetação é a fonte de nutrientes dessa porção do rio, né?
Não existe vida ali, existe só água pura, né? E a gente precisa de mata ciliar, de vegetação, que disponibilize nutrientes para essa água, né? E essa matéria orgânica da decomposição das folhas que caem ali é uma matéria orgânica grosseira que algumas espécies se adaptam a esse ambiente e consomem essa matéria orgânica grosseira. Com o aumento da ordem do rio, já passam a dominar algumas espécies herbívoras, a luz do sol passa a ser importante, né? Então, como o rio vai abrindo um pouco mais, então tem as APPs, tem uma entrada de sol, né, maior na água, e a luz do sol passa a ser importante na produção e crescimento do alimento. E rios de maior ordem passam a dominar aquelas espécies coletoras que consomem a matéria orgânica fina residual dos cursos anteriores, né? Então, o rio de primeira ordem tem uma matéria orgânica extremamente grosseira, né? São as folhas diretamente caídas no rio. Só que a partir do momento que elas são consumidas e parte dela vai sendo liberada e vai seguindo o curso do rio, né? E alimenta as próximas ordens, né? Então, aqui seria mais ou menos... aqui em rios de primeira ordem, seria uma quina, precisa muito da vegetação, não precisa ter entrada direta de luz do sol. Rios de segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, e aqui até a 10ª ordem, né? Como vai mudando as espécies e o que é disponibilizado, né, nesse rio e qual é a biologia que ela vai, qual é a biodiversidade que ela vai desenvolver. Então, a bacia hidrográfica, ela é um território. Não existe nenhuma porção no mundo que não esteja incluída em uma bacia hidrográfica. Porque todo lugar onde cai uma gota de água faz parte de uma bacia hidrográfica, porque essa gota de água vai ser levada para algum lugar em função da gravidade, nem que seja diretamente para o oceano, né? Então tem as bacias hidrográficas litorâneas, por exemplo, que elas são direcionadas, caem na encosta e elas vão sendo direcionadas para chegar diretamente ao oceano. Então a bacia hidrográfica, ela é uma unidade básica de gerenciamento, porque qualquer ação realizada dentro dessa bacia afeta toda a bacia, né? E é um sistema natural bem delimitado espacialmente. Todos os fenômenos são integrados, né? São interligados. Os recursos naturais disponíveis nessa área se integram. É de fácil reconhecimento, de fácil caracterização. E quando o problema central é a água, obviamente, né? A solução vai estar ligada ao manejo e manutenção dessa água naquele território, naquela bacia hidrográfica. Então, ela é considerada unidade básica de planejamento em função disso, né? Unidade básica de gerenciamento em função disso. Infelizmente, né, na prática, o gerenciamento é sempre feito com base em territórios administrativos, tá? Mas a lógica seria todos os gerenciamentos de recursos naturais serem determinados pela distribuição desses recursos naturais, né, e não por fronteiras que foram determinadas com base em outros critérios. Aqui tem um exemplo, né, tem uma bacia hidrográfica, tenho rochas fosfatadas aqui, elas são mineradas, né, então ocorre essa mineração, tem processo de erosão direto dessas rochas que vai afetar essa água. Esgotos, fontes, né, pontuais de esgotos domésticos, resíduos sólidos, tudo isso, né, resíduo sólido que é lançado aqui nessa área vai afetar toda a bacia dali em diante. Se houver uma captação da água para a agricultura aqui nessa área, vai afetar a disponibilidade hídrica mais adiante. Se for utilizado um fertilizante, uma mineração, um herbicida, alguma coisa assim, nesta área, vai afetar o que acontece mais adiante. Então, tá tudo interligado aqui, né? Qualquer ação dentro dessa bacia hidrográfica é sentida na própria bacia hidrográfica. Então, por isso que é uma unidade de gerenciamento muito importante.
Então, essas bacias hidrográficas elas existem em várias escalas, né? Então, elas são caracterizadas pelo nome do rio principal, Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã. O rio principal é o Camaquã. Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo. Então, o rio principal é o Passo Fundo. A hierarquia fluvial do rio principal, né? Então, eu tenho uma bacia hidrográfica de primeira ordem, eu tenho uma bacia hidrográfica de terceira ordem, uma bacia hidrográfica de quinta ordem, porque as dinâmicas que acontecem dentro dessa bacia hidrográfica são diferentes. Então, a hierarquia fluvial do rio principal também é uma característica importante dessa bacia. E ela também dá uma ideia da dimensão da bacia, da quantidade de água captada pela bacia e tudo mais. Além disso, algumas características morfométricas, né? Naquele polígrafo que eu passei para vocês ali, aquele material de leitura, aparecem várias características morfométricas que podem ser determinadas em bacias hidrográficas e que são extremamente relevantes na análise delas. Então, como exemplo aqui, né, a questão da escala. Se for analisar as bacias hidrográficas brasileiras, né, olhando numa menor escala, né, em uma dimensão territorial grande, eu tenho a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, a bacia hidrográfica do Rio Araguaia, do Parnaíba, do São Francisco, a bacia hidrográfica do Rio Doce, a bacia hidrográfica do Tietê, do Paraná, não, do Paraná, desculpa, do Tietê é uma bacia menor que faz parte da bacia do Paraná, a bacia hidrográfica do Rio Uruguai, a bacia hidrográfica do Sudeste. Então, essas grandes bacias, elas fazem parte, né, da distribuição territorial. Então, eu posso analisar o território com base nessas grandes unidades, nessas grandes bacias. Mas, por exemplo, se a gente for olhar ali no Rio Grande do Sul, que no slide anterior tinha apenas a bacia hidrográfica do Rio Uruguai aqui, e a do Sudeste aqui, que se ligava com todo o resto do litoral até São Paulo, se for analisar só o Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul são consideradas 3 grandes bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica do Rio Uruguai, a bacia hidrográfica do Rio Guaíba e a bacia hidrográfica litorânea. Então, são consideradas 3. Uma é endorreica, né? Essa aqui é a bacia hidrográfica do Guaíba, porque ela deságua num corpo d'água interno, né? Ela não deságua no oceano. E essas grandes bacias hidrográficas ainda são divididas em subbacias, né? Como, por exemplo, aqui na região, a gente tem essa subbacia 11 aqui, que é a Apuaém-Andava, a 12 aqui, que é a bacia hidrográfica eu esqueci agora, do Passo Fundo, tá? Então, a gente tem aqui o Apuaém-Andava e do Rio Passo Fundo. Aqui, por exemplo, a 2, a gente tem aquela bacia hidrográfica do Rio Camaquã. Então, é subdividida ainda em 25 subbacias, né? Essas 3 grandes bacias hidrográficas existentes no Rio Grande do Sul são reconhecidas ainda 25 subbacias. Cada uma dessas subbacias tem um comitê de gerenciamento, tem um plano de gerenciamento, né, em elaboração ou finalizado, né, mas todas essas bacias são consideradas unidades de planejamento. E dentro dessas subbacias existem as microbacias hidrográficas, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma imagem, né? Microbacia hidrográfica do córrego da Cascata. Então a gente consegue ver as casas aqui, ó, e o rio passando entre as residências. A gente consegue ver a textura das árvores aqui. Então eu já estou trabalhando numa escala muito maior, né? Já estou trabalhando em muito mais detalhe. Então, essas microbacias hidrográficas, elas são aquela bacia hidrográfica que corta uma cidade, aquela bacia hidrográfica que influi numa área produtiva agrícola. Então, essas microbacias hidrográficas, elas são o palco unitário da interação das águas com o meio físico, biótico, social, econômico e cultural. Então, ela é aquela unidade de planejamento local
e que a gente pode analisar todas as atividades realizadas ali, a influência da vegetação existente, das atividades existentes, a influência da qualidade da água. Então, essas microbacias hidrográficas, que são das nascentes até uma terceira ordem, até quarta ordem, essas microbacias hidrográficas, elas são unidades de gerenciamento mais locais. Então, gente, hoje era isso que eu tinha que passar para vocês.